Cuidado, você pode estar sendo enganado e acabar perdendo muito dinheiro. Ah, mas eu conheço gente que ganhou muito dinheiro. Calma, pequeno garfanhoto. Hoje vamos desmistificar essa história de tigrinho, de bet. Então vem comigo. Mas antes, se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal. Ah, e deixa o like. Saudações, exploradores. Bem-vindo mais uma vez ao canal Ciência e Fé. Aqui narrando, Gabriel Rocha. Todo dia nascem novas e novas aplicações prometendo dinheiro fácil, ou simplesmente por pura sorte, ou se você apostar em determinada coisa, você consegue um retorno muito rápido. E sempre se fala em dinheiro fácil como uma proposta sedutora, que com pouco dinheiro investido você consegue ter um retorno absurdo. E cada vez mais surgem novas casas de bets em ambientes digitais, e cada vez se torna mais comum em grupos de amigos, em roda de conversa, pessoas falarem que aposta, que ganharam dinheiro. Mas tudo isso por trás existe um perigo, e vamos descrevê-lo aqui hoje. Primeiro problema, não que esse afete diretamente você que jogue, mas tem a ver com lavagem de dinheiro. E isso é que envolve, por exemplo, os casos da Delone e do Gustavo Lima. E não necessariamente eles estão envolvidos diretamente com essas empresas que praticam esse tipo de delito. Mas uma vez que passam a ser representantes ou passam a ser a cara daquele produto, causa a imagem estar associado a esse tipo de empresa. Então não é bom para a imagem deles, para os negócios deles, mas o dinheiro pago para servir como porta-voz é muito alto. E pode ser também que, às vezes, essas pessoas que praticam esse tipo de publicidade não têm a noção do que rola por trás dessas empresas, apenas aceitam aquela oferta de anunciar aquela empresa. E o que seria essa lavagem de dinheiro? Bom, alguém pode criar uma empresa a fim de mascarar um determinado dinheiro que vem de forma ilegal e entrar como venda ou como prestação de serviço nessa empresa fantoche. Então, nesse caso das bets, por exemplo, seria uma alternativa muito boa, porque você pode justificar que aquele montante X de dinheiro entrou e veio através de uma aposta. E, de repente, muitas vezes, por exemplo, esses casos vêm de dinheiro de roubo, de corrupção, de droga. Porque imagina que um traficante tenha um retorno de um valor muito grande de dinheiro e ele queira comprar uma casa, um carro importado. Então, para a Receita Federal, para os bancos ou para a instituição no qual ele trabalha, aquela entrada de dinheiro necessita de uma justificativa, ou seja, eu preciso indicar da onde vem aquele dinheiro. E se a Receita Federal não consegue cruzar esse dado de como alguém que não tem uma renda proporcional àquele tipo de vida determina, aquilo gera um tipo de investigação, gera um tipo de transtorno para a pessoa, porque ela precisa justificar de onde vem aquele dinheiro. E se ela não tem como justificar que aquilo vem de uma forma errada, ela precisa lavar esse dinheiro, ela precisa ter um refúgio de dizer, olha, esse dinheiro veio daqui. Ou seja, veio dessa empresa Bet, ou seja lá qual for a empresa que use para lavar dinheiro, veio de uma aposta aqui, eu recebi aqui uma proposta de 1 milhão de dinheiros, e isso justifica o meu dinheiro de eu ter comprado esse carro de 1 milhão, por exemplo. Segundo problema, e esse já pode afetar diretamente aos seus jogadores, aos seus apostadores, que são muitos sites não têm, ou muitas aplicações não têm a regulamentação necessária para o governo para estarem funcionando. O que isso pode ocorrer? Pode ocorrer, se você fizer uma aposta, por exemplo, de R$10 e conseguir 15 mil com aqueles R$10, a empresa simplesmente pode dizer, olha, caramba, tivemos um problema aqui no código do nosso programa e acabou cometendo esse erro. O que a gente faz? Deleta esse dado da base de dados. Então você viu que ganhou, quando você entra para ver, esse jogo sumiu. Ou então simplesmente eles não te enviam o dinheiro e o que você vai fazer? Procurar justiça? Aí você vai perceber que aquele tipo de jogo não é legal, que não tem uma regulamentação, não existe um registro dele para o governo, então você não tem como entrar na justiça. Uma coisa que vocês precisam entender, por exemplo, para esses jogos de sorte, como Tigrinho e como N outros que tem agora no mercado, é que tudo funciona através de um software. E eu tenho propriedade para falar como analista de sistema, como desenvolvedor, que tudo é manipulável. Se você não está falando de um jogo de carta, de dado presencial que você vê, que você manipula os objetos, fora isso, tudo pode ser manipulado.
E olha que as cartas e os dados ainda podem ser viciados e ter algumas questões ali, mas com o programa é muito mais fácil. Então uma coisa que vocês têm que perceber é que a casa nunca vai perder. Isso é óbvio, a casa nunca vai perder. Eu, por exemplo, não vou desenvolver o software, obviamente eu não desenvolvo e nem participaria desse tipo de coisa, mas eu jamais desenvolveria um software para perder dinheiro. Então, se alguém tem uma mente que vai fazer, eu quero ganhar dinheiro dessa forma, mas que as pessoas entrem, dê dinheiro com essa ideia de que vão conseguir receber mais, obviamente eu vou deixar o meu programa viciado para que eu receba X e repasse Y. E o meu X vai ser muito maior do que o Y. Isso funciona, por exemplo, no caça-níqueis. Ele espera chegar a um valor X para ele soltar Y. E pessoas que conhecem e já têm experiência com caça-níqueis conseguem ganhar dinheiro, porque aprende como a caça-níquel funciona. Por quê? Vamos dizer que seja próximo à casa dela. Então ela vai direto lá, passa, olha, está acumulado X, está acumulado Y, está acumulado Z. Então ela fica tendo noção do tempo que aquilo ali só está recolhendo dinheiro. Então ela sabe mais ou menos, olha, essa máquina já está muito tempo sem soltar nada. Essa máquina já acumulou muito dinheiro. Ela vai soltar em algum momento. Então vamos dizer que ela arrecadou 1 milhão de dinheiro, um valor muito alto. Então essa pessoa tem noção disso, que já arrecadou bastante, já tem muito tempo sem soltar nada, então ela pega ali, gasta 100, 200, 300 dinheiro, sabendo que uma hora ela vai soltar, sei lá, 50 mil. Arrecadou 1 milhão, soltou 50. E para o cara que gastou 300, 400, 500, recebeu 50 mil dinheiros. Então o fato é, a perda do dinheiro da casa, da aplicação, ela é predeterminada. Ela sabe que aquilo ali vai chegar a X e vai soltar Y. E outra coisa também, ela consegue entender que é um jogador novo, que é uma pessoa que está vindo para a minha plataforma, que eu preciso liberar algumas coisas para que estimule as pessoas mais a quererem jogar, porque viram que fulano ganhou, que ciclano ganhou. Então se você entra agora, de repente você bota 10, tirei 50. Pô, ganhei de 50, vou botar 50, vou ganhar 100. Ganhou os 100. E aquilo ali vai te viciando. Nossa, já consegui ganhar, eu vejo funcionar. E até uma hora que você está jogando 200, 300. Nossa, eu consegui 1000. Vou jogar 5. E pronto. Tirou os seus 5 mil. E agora você já não ganha mais. Se você botar 10, de repente você ganha 50. Mas aqueles 50 mil já foi. Terceira questão. O problema dos influenciadores. Bom, é comum você ver o Gustavo Lima, por exemplo, tem muito disso, e outros N influenciadores, N youtubers, tiktokers, divulgando as plataformas de dinheiro rápido e fácil. Mas qual a questão aqui? Eles não ganham porque estão jogando. Eles ganham a publicidade. A empresa contrata eles e paga para divulgar. Não é de fato que, nossa, entrei aqui e ganhei X. Mas aí você pode me dizer, nossa, mas ele me mostra a tela ganhando. Então vamos a um mundo hipotético. Imagina que eu tenho um site que ganhe dinheiro e dê um valor daquele dinheiro de volta para a pessoa, mas eu tirei mais do que ganhei. E agora eu vou divulgar esse site para você. Então vamos lá. Se aparecer 3 vezes o meu rosto aqui, eu ganho 1000 dinheiros. Vamos lá? Ganhei uma vez. Apareceu outro. Nossa, se aparecer mais um, eu ganho. Apareceu outro Gabriel. Nossa, ganhamos! Viu como é fácil ganhar? Pois bem, é assim que nós te enganamos. Então, ou seja, esses influenciadores recebem uma outra aplicação, um outro software, um outro programa que está preparado, e se calhar nem é um programa, é só um vídeo, que a pessoa clica no play, começa a rodar, cai, dizendo que ganhou. E talvez nem um programa seja só um vídeo de fato. Então esses jogos como Tigrinho e outras aplicações online estão diretamente ligados à vulnerabilidade das pessoas têm. Jovens, pessoas que necessitam de dinheiro rápido, ou que não tem uma condição de vida muito boa, ou talvez carece de uma maior intelectualidade, um maior estudo. Agora vamos diretamente para outro problema, que são as bets. As bets, vocês podem me dizer, mas isso não funciona dessa maneira porque eu aposto. Se aquilo ali ocorrer, por exemplo, eu apostei no time X, se aquele time ganhar, eu ganho, não tem como a casa me roubar. Então o quarto problema aqui se trata da manipulação de jogos. O que acontece? Hoje está cada vez mais comum campeonatos estarem associados às bets. Nomes de campeonato, por exemplo, passam a ter o nome da bet. O principal patrocinador dos clubes e da própria federação, do próprio campeonato,
é uma bet. Isso gera um problema, porque as coisas começam a tender a ser manipuladas. Vamos à seguinte hipótese. Imagina um clube de médio porte que vai participar de uma taça nacional, ou seja, de uma liga onde é mata-mata, perdeu, sai fora, e a perspectiva dela ser campeã dessa liga, dessa taça, não é tão grande, uma vez que rodadas seguintes, equipes gigantes vão entrar nesse campeonato. Ou seja, o dinheiro que ela poderia arrecadar sendo campeão provavelmente não vai vir porque não tem as mesmas estruturas dos times gigantes. Entretanto, na primeira rodada, o seu oponente é um time inferior, é um time pequeno. Com essa perspectiva de ser campeão e ter o retorno financeiro é baixa, e por outro lado, naquele turno, a possibilidade desse clube médio ganhar do pequeno é alta, a casa de aposta vai estar, obviamente, em alta com esse clube de médio porte ganhando do menor. Isso faz com que, como a visão não é ser campeão, não é ter o retorno de ser campeão, os jogadores, os dirigentes podem combinar e pedir para um amigo, para um familiar, apostar no clube que é o azarão, que é o clube menor. Com isso, ceder o jogo, fazer uma partida abaixo do nível, perder para aquele clube que era inferior e ter o retorno financeiro. Ou seja, não ganhou dinheiro por ser campeão, e isso provavelmente não ganharia, mas ganhou por perder para um time que não era favorito. Ou seja, teve retorno financeiro. Então você vê como as coisas começam a poder ser manipuladas. E isso já aconteceu em diversos e diversos campeonatos pelo mundo. O campeonato italiano, por exemplo, hoje não tem mais o mesmo prestígio que tinha na década de 90, na década de 2000. Isso se dá muito por conta das manipulações dos jogos, das investigações, dos problemas judiciais, das equipes que baixaram de divisões porque estavam envolvidas em manipulações de jogos em casas de apostas. Então isso pode manchar a imagem do futebol. Mas por que a gente vê tanto em camisas de clubes, vê nas propagandas na televisão, vê no próprio nome do campeonato? É porque isso envolve dinheiro. É lucrativo. É lucrativo, por exemplo, para a equipe colocar o nome daquela bet na camisa. É lucrativo botar a publicidade daquela bet. Então, o dinheiro fala mais alto do que a ética, do que a moral, do que você ter algo limpo. Infelizmente, isso pode acabar manchando a imagem daquele campeonato. A questão é, o que permite tudo isso acontecer são falhas nas legislações. E não só do Brasil, do mundo inteiro. Porque estamos falando de inovações, estamos falando de coisas que surgem através da internet. A internet a cada vez lança algo novo. E se você não ficar mudando a sua Constituição a cada momento, acaba tendo essas defasagens. Ou mudar ali parágrafos, artigos de lei, acaba tendo essa defasagem. É difícil acompanhar, eu concordo. E muitas das vezes, essas empresas vêm até de fora. Como é que a Constituição brasileira poderia vigorar em uma página na internet que vem de fora? Talvez bloquear aquele IP é complicado. Então, lidar com inovações da internet é muito difícil. Imagina, por exemplo, as inteligências artificiais que vêm crescendo ao longo desse último ano. O quanto a coisa está por vir e que pode causar medo, pode causar mudança na sociedade. Já imaginou que problemas a inteligência artificial pode trazer consigo? Então, já clique aqui e vá lá conferir. Muito obrigado por assistir esse canal até aqui. Me chamo Gabriel, desligo.